Aí você chama ela. Agora eu preciso Não, inverter a... inverte aqui. Muito bem, vamos chamar aqui a Érica. Onde que chama a Érica? Ok. Ok, invite. Érica. Ok. Quest. Bom, vamos ver se a Érica... Tudo bom, minha gente? Ver se agora a Érica vai conseguir acessar Ei, aqui. pastor, boa noite. Deu certo. Olha, eu Olha, tô quando aprendendo. Eu fiquei assim, olhando aqui e falei, tá bom, Érica, vou começar a live. Aí eu fiquei assim, tá, mas como é que faz isso? Como é que eu começo isso? Eu não sei. olha, tá vendo? Um grande projeto, Deus coloca assim, entendeu? De vez em quando tem que dar umas. Mas, pastor, eu estou observando que tem. Já é a terceira noite em que eu tento abrir live quando eu chamo meu convidado a dar essa interferência. Meu Tudo marido bem. acha que é alguma coisa aqui em casa, mas eu tenho certeza que é um grande projeto que Deus tem e Amém. alguma interferência vem para nos fazer parar. Mas Amém, mas nós a gente vai vamos, avançar. não somos daqueles que retrocedem, né Amém. mesmo? Amém. Que bom estar aqui. Que bom estar com o É, pessoal que está chegando aí. Eu fico feliz. Lamento por todo esse transtorno, mas a gente não não, tem o que mas fazer. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe que deu certo e tá dando, vai dar certo, já deu certo, Amém. né? Amém. Então, gente, olha, muito obrigada, hein, Aninha? Olha aí, os Galvani, tem um representante Galvani que o Senhor abriu os céus, é a Mel. Obrigada por vocês estarem aqui. Essa noite a gente separou algo muito importante para falar. Eu tenho, né, levado as noites de live para conversar sobre família, sobre criação de filhos, sobre nós. E eu tenho certeza que esse é o projeto e o objetivo da nossa live, né, pastor? Nós Sim. colocamos um título bem ousado, né? Como é que a gente protege o coração dos nossos filhos, das pessoas com quem a gente está próximo, para uma geração inteira ser atingida. Sim. E isso é um pensamento que pode ser até audacioso. Eu tive algumas pessoas que falam assim, nossa, mas como é que vocês pensam em fazer isso, né? Mas, na verdade, algumas ações pequenininhas é que nós vamos primeiro proteger aqueles que estão por perto, para que depois disso expanda-se aí para toda uma nação, uma geração inteira, né, pastor? Mas, pastor, me fala aqui uma coisa. A gente começando essa live, para quem não me conhece, tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que vieram a convite, né? Meu nome é Érica Macedo, eu sou casada com Eugênio Macedo, eu tenho 2 filhos que são adolescentes, e tenho a Rebeca, que está com 18 anos já. Aí, pastor, já passou. Daqui a pouquinho chega aos seus 18 em Aham. casa. E tenho o Davi, que tem 15 anos. E no decorrer da caminhada com os meus filhos, eu também sou pedagoga, trabalho com coordenação pedagógica numa grande rede em Belo Horizonte. E tenho visto como é que é importante a família entender de educação de filhos, né? A educação da escola, muito fácil de fazer, é muito fácil. Hoje em dia, ainda com os online, aí fica mais fácil ainda. Mas a educação de casa precisa ser expandida. Então, eu convidei o pastor Lindsay, eu quero que ele se apresente também, para que os meus convidados conheçam. E vocês vão colocando aí o dedinho nesse coração para chegar mais pessoas. E também, quem colocar aqui o aviãozinho, convida quem está aí, É às vezes aí uma verdade. sexta-feira, né, 9h30 da noite, não está fazendo nada, convida para nossa reunião aqui. Pastor, por favor, se apresente. Então, minha gente, eu sou o Linderson. ah, eu gosto de me apresentar assim. Eu sou o Linderson, sou discípulo de Cristo, marido, pai e pastor, sempre nessa ordem. Eu tentando organizar a vida de acordo com essa ordem. Ah, bom, eu moro na cidade de Everett, no estado de Massachusetts, já tem 3 anos. E sou mineiro e tive a oportunidade de morar também na cidade de Blumenau. Conheci uma catarinense que estava na Bolívia servindo no campo missionário e me apaixonei por ela. Nós nos casamos, fomos servir
na Assembleia de Deus de Blumenau, na área de ensino. Minha jornada com educação começou em 2001, logo que eu entrei para a universidade. Eu estudei Geografia e Meio Ambiente. A minha graduação foi a minha entrada na educação, e ali na Universidade Jesus me alcançou. Dei prosseguimento aos meus estudos, tive a oportunidade de trabalhar com educação cristã ainda em Belo Horizonte. Deus me deu um privilégio de aprender muito durante 5 anos que eu trabalhei no Colégio Cristão de Belo Horizonte, que ali pertencia, né, era um colégio que funcionava ali, mantido pela Igreja Batista da Lagoinha. Bom, então eu me mudei para Blumenau, fui trabalhar lidando com uma escola teológica. Ali eu dei continuidade aos meus estudos. Então, em 2018, nós viemos servir aqui nos Estados Unidos. Eu sirvo numa Assembleia de Deus aqui na cidade de Everett, a The New Life. E aqui eu sou um co-pastor, meu líder é o pastor Eliseu Lemos. E eu trabalho aqui servindo como um co-pastor, fazendo tudo aquilo que um co-pastor faz na igreja, ou seja, tudo aquilo que for necessário. E também com o Ministério de Ensino Teológico. Nós temos uma escola teológica que funciona aqui. Resumindo, Érica, é isso aí. E sou, como eu disse, já marido da Denise. Pastorzão, paizão, maridão. Esqueci de falar. Graças a Deus, tive a oportunidade de estar com vocês no 2020, o ano passado, conhecendo o trabalho de vocês, conhecendo a igreja de vocês, passando um tempinho com essa família. E o que eu pude trazer para mim é que vocês são muito de verdade, né? Então, é um processo assim que dá uma inspiração, né? Viver na obra, no evangelho e ser de verdade. E é por isso que eu te pergunto, pastor, nós vamos falar sobre o coração. O que seria esse coração? A gente fala sobre um coração, será que o coração que a gente tem no peito não é esse, né? Qual que seria, assim, a gente vai conversar sobre esse coração de uma nova geração ou de proteger esse coração. E conta o que você pensa sobre isso. Érica, eu acho que um grande desafio que a gente tem como pais, educadores, mães educadoras, enfim, no geral, é a gente entender exatamente qual que é o nosso campo de trabalho na vida de uma criança. Você colocou muito bem, de uma criança ou da próxima geração, pode ser um teenager, não importa, um adolescente. Você falou muito bem, o trabalho de ensinar, o trabalho da formação acadêmica, a gente já tem um grande parceiro que é a escola. Então a gente não está treinando o cérebro da criança, nosso principal campo de trabalho, eu entendo dessa forma, não é o cérebro, é o coração da criança. Uhum. E o que é o coração? Numa perspectiva cristã, a gente entende que a vida humana tem um centro. Existe um núcleo na vida humana que é o seu centro, a parte mais importante do seu ser. E essa parte mais importante do ser a gente chama de coração. A gente chama de coração. Essa expressão aparece muitas e muitas vezes na Bíblia. Então, quando a gente vê na Bíblia Sagrada, e quando a gente conversa aqui sobre proteger o coração da criança, o que a gente está dizendo é a criança tem um lugar central na vida dela. Como diz Provérbios 4:23, é desse lugar, do coração, que vai emanar toda a vida do ser humano. Lembra Provérbios 4:23? Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da sua vida. Então o seu coração é a fonte de onde jorra a sua vida. Está ali. Ali está o que você ama, ali está o que você não ama. É dali que surgem as virtudes que você deve manifestar em vida, na sua jornada. Então a gente olha como cristãos para uma criança e diz, nós não estamos lidando prioritariamente com o cérebro dessa criança. Nós estamos formando um ser humano para a glória de Deus. E como que a gente forma um ser humano para a glória de Deus? A gente forma o ser humano para a glória de Deus a partir do lugar onde a glória de Deus se manifesta primeiro na vida do ser humano. E aí é onde que a glória de Deus se manifesta primeiro na vida do ser humano. É no coração. Então, quando nós falamos do coração, nós estamos falando desse centro. E muitas vezes nós pais estamos aí tentando ajustar muitas coisas na vida dos nossos filhos, e isso faz parte, mas a gente precisa olhar e entender, educar uma criança é diferente de treinar essa criança para uma partida de futebol. É diferente de ensaiar para o balé, como eu já disse em outra ocasião.
nós não estamos ensinando essa criança a fazer algo. Nós estamos ensinando essa próxima geração a ser. E é por isso que é desafiador, e é por isso que dá um monte de trabalho. Mas o coração é esse campo de trabalho, é o lugar onde nós atuamos prioritariamente na vida dos nossos filhos, é o centro da vida deles. É o lugar que a gente precisa alcançar, né? Porque, como o senhor mesmo disse, ensinar a fazer, muita gente ensina, né? O Google está aí, o YouTube está aí para encontrar tudo. Se eu quiser fazer, como consertar uma maçaneta de uma porta, eu ponho no YouTube, ele vai me ensinar. Mas alcançar o coração e dali prover vida tem que ser com quem realmente tem esse acesso. E os pais são os primeiros, né? Não que sejam os únicos. A gente tem outras pessoas que acessam o coração, mas os pais são os primeiros, né? Foram aqueles a quem Deus entregou primeiro esse coração. O primeiro acesso, exatamente. Isso mesmo. E a gente precisa ter consciência. É o que a gente mais pensa nisso, né? Porque como que a gente tem visto? Quando eu falo assim, o que eu conheço a família de vocês de verdade, porque a gente, né, um pouquinho que eu percebi de vocês, senta, explica, conversa, tá chorando, vamos entender o porquê que você está chorando, entender suas emoções. A escola não ensina isso, né, pastor? Deveria. Especialmente aqui nessa nação, que a escola tem ainda mais do que no Brasil, uma perspectiva muito, mas muito pragmática, muito mesmo. Então, é fazer mais rápido, é muita coisa cronometrada, e isso a gente sabe que, em termos de formação, acaba, sim, agregando algum tipo de marca à criança, porém num nível muito superficial. Não estão preocupados, né? Não estão preocupados com o coração. Querem que eles se tornem pessoas para servir bem servido, não, né? é tarefa deles, inclusive, né? A tarefa, exatamente. Agora, pastor, nós tivemos aí semana passada, não sei quanto tempo tem, o senhor mesmo colocou um vídeo de um coral lá de São Francisco cantando uma música. E a música falava assim, nós queremos converter os seus filhos, suas crianças, né? Yeah. E aquilo assim mexeu muito com o meu coração, porque existe uma agenda paralela de busca por esse coração, que nós devemos protegê-los. E essa agenda paralela, ela quer simplesmente... eles falam muito bem isso, e querem converter. A gente faz... Na física, a conversão, quando a gente faz a conversão, é porque existe um caminho que precisa ser trilhado, e aí alguma coisa acontece nesse caminho que faz a curva para um outro caminho. Conversão, quando a gente fala, vou converter aqui, fazer uma convergência à esquerda, ou seja, eu estou saindo daquela linha reta e estou virando, né? E a ideia que me trouxe nesse vídeo, depois, se vocês quiserem ver, gente... Coloquem para mim se vocês viram alguma coisa e comentem aí nos comentários. Mas a ideia que eu vejo é que existe sim uma conspiração para que essas nossas crianças sejam, de fato, convertidas a uma nova maneira de pensar, uma maneira mais libertina, uma maneira onde eles colocam para a gente algo desordenado. Então, tudo que foi ordem para nós, onde a gente chegou até aqui, os nossos pais nos colocaram em ordem, né, emocionalmente, a gente busca isso, mas no nosso caminho com os filhos, parece que tem algo que está buscando desnortear, desordenar ali o coração desses meninos. O que o senhor pensa sobre isso? Como é que foi essa repercussão aí nos Estados Unidos também? Porque é da São Francisco, Califórnia. Yeah. Bom, Érica, primeiro vamos falar rapidamente daquele coral, né? Eles têm um trabalho já de longa data de produção daquelas peças culturais, não é? São peças culturais muito bem feitas, não é? E, bom, já houveram pequenas polêmicas, entretanto, aquele vídeo, ele é um vídeo que trouxe um pouco mais de polêmica, inclusive não é um vídeo recente. Aquele vídeo, se me falha a memória, já tem uns 2 ou 3 anos que eles fizeram aquele vídeo.
E esse estava guardado, esse vídeo foi colocado agora em função do Pride, do mês do orgulho LGBT, no caso aqui LGBTQ, enfim, todas aquelas siglas que nós conhecemos, aquelas letras que nós conhecemos bem. Existe ali uma sacada muito interessante, Érica, que é uma sacada de muita ironia, não é? Se você perceber bem, o que aconteceu ali foi aquilo que sempre o movimento LGBT faz, que é usar a linguagem da ironia. Então, todas aquelas falas do tipo, olha, nós vamos converter os seus filhos, a agenda gay está chegando, aquela toda é uma linguagem irônica, porque eles insistem em dizer muitas vezes, olha, existe um exagero da parte dos conservadores, não é assim, a gente não quer converter ninguém. E aí eles usaram de muita ironia, aquilo está tudo dentro de um contexto de ironia. A repercussão, inclusive aqui nos Estados Unidos, foi muito séria, ok? Muito séria mesmo. Sofreram ameaças, o FBI está agindo ali, inclusive, ok? Bom, mas eu acho que existe um aspecto ali muito interessante, Érica, que é esse aspecto que nós, como cristãos, o fato de eu dizer que existe muita ironia não significa dizer que não é sério. Entende, gente? Ironia é coisa muito séria, porque a ironia é uma ferramenta muito eficaz de comunicação, e especialmente na nossa geração. A ironia, se bem utilizada, é uma ferramenta muito eficaz de comunicação. Ok? Bom, e com relação a esse movimento todo ali da ideia de converter os nossos filhos, a gente sabe que quando a gente opta por um estilo de vida, isso aqui é algo que os pais, acho que a gente tem que sempre lembrar. Quando a gente faz uma opção por um estilo de vida, ou quando a gente se vê abraçando um estilo de vida, ou abraçando uma causa, abraçando uma ideologia, no fundo, o que está acontecendo conosco, Érica, é uma conversão. É uma conversão. Preste atenção. Às vezes as pessoas querem pintar, por exemplo, as disputas ideológicas ou as disputas, por exemplo, por pautas sociais como elementos pura e simplesmente políticos. E não é. Nós não somos seres pura e simplesmente políticos. Nós somos seres religiosos. Por essência, nós somos religiosos. Isso significa que as nossas opções, as nossas escolhas, em última instância, se a gente vai pegando... Vou dar um exemplo, ok? Aquela pessoa se identifica com uma pauta social, com um tema social. Ou ela se diz LGBT, ou ela se diz ligada aos direitos humanos, ou ela se diz de direita, de esquerda, eu não sei. Mas uma pessoa fez uma escolha social, uma pauta. Essa escolha, ela está apoiada, Érica, em camadas muito profundas na vida dessa pessoa. E existe um elemento, em última instância, que vai sustentar esse estilo de vida. E que elemento é esse? É o elemento religioso, é o coração. Então, quando você faz uma opção política, quando você faz uma opção por uma profissão, quando você faz uma opção por um estilo de vida, se você casa, se você não casa, se você tem filho, se você não tem filho, nós cristãos olhamos e dizemos, essa opção está alicerçada em algo do coração dela. Então, por mais que eles tenham usado esse elemento de ironia, do tipo, nós vamos converter os seus filhos, nós sabemos que, em última instância, o que leva uma criança, leva um adulto a adotar esse ou aquele estilo de vida é uma opção do coração. Porque a Bíblia fala que é do coração que emana toda a nossa vida. E aí a grande questão é, para que a gente viva um estilo de vida desordenado na presença de Deus, é necessário que o nosso coração esteja desordenado também. Para que a gente viva um estilo de vida que agrade a Deus, é necessário que o nosso coração também esteja com seus amores organizados. Aquilo que a gente ama, em última instância, que é aquilo em que a gente coloca todo o nosso coração, vai determinar as outras escolhas que nós fazemos. Então, toda opção, gente, seja essa opção política, seja essa opção de estilo de vida, tem um fundo religioso em nós. Então, por exemplo, quando um adolescente, nos nossos dias, ele abraça esse rótulo, porque é um rótulo, não é mesmo?
existe uma caracterização cultural chamada vida gay, ok? Quando ele abraça esse rótulo, quem é você? Eu sou gay, ok? Então perceba, na década de 70, a sua opção sexual fazia parte do seu comportamento, era um elemento que te constituía. Na linguagem hoje em dia, a sua opção sexual determina a sua identidade. Identidade, exatamente. Determina a sua identidade. Então, quando ele faz essa opção, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma opção de conversão. E isso é resultado de quê? De um coração que está desorganizado. Érica, o grande desafio que nós temos como pais, educadores, líderes de Ministério Kids, pastores, pastoras, é a gente olhar e dizer o problema do ser humano é um problema de um coração desorganizado. O coração que ama coisas erradas e que, por amar coisas erradas, vai optar por um estilo de vida errado. Então, qual que é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio não é colocar uma série de regras morais, achando que com essas regras morais, pura e simplesmente, a gente vai proteger a próxima geração. O nosso desafio com a próxima geração é vê-los amando, colocando o coração no lugar certo. E a partir desse amor incondicional ao nosso Deus, os outros elementos da vida deles vai sendo organizado. Esse é o grande desafio. Então a luta hoje em dia é uma luta pelo coração. O coração das crianças, o coração dos adultos. O nosso coração como adultos. Sim. Não é? O nosso coração... Exatamente, porque a gente sabe disso, né? Que a gente pode falar muito, mas o nosso exemplo é que arrasta. E eu fiquei ouvindo, assim, desordenado, e pensando, né? Existem muitas famílias constituídas como um ser de autoridade único, né? Ou seja, famílias que o pai já não é mais presente, ou que a mãe não é presente. Então, assim, a desordem nesse sentido não é a desordem física, não é a desordem da família nesse sentido. Tudo bem que passar por um divórcio desordena muita coisa. Mas o que a gente precisa entender é o nosso coração estar ordenado e buscar isso, buscar conter as nossas crises, conter as nossas dificuldades, para que primeiro nós, né, estejamos organizados, para que a gente possa trazer uma organização para a nossa casa. Eu falo isso porque, assim, hoje em dia, muitos pais solos, né, estão aí tentando buscar cuidar das crianças, e aí fala assim, poxa, mas eu não tenho uma casa ordenada, não tenho um pai e uma mãe, né, organizada. Mas nem por isso o seu coração e o coração dos seus filhos precisa ser desorganizado. Né, trazer um sentido para isso. Olha, é assim, mas apesar de ser assim, a gente pode colocar ali uma ordem nisso e trazer um direcionamento. Eu acho que é muito disso, né, pastor? Ficar sem direcionamento, ficar se batendo, esperando que as coisas de fora entrem para dentro de casa, para aí, então, a gente colocar a ordem. Só que quando já vem num formato mais difícil de ser moldado, né? E a gente está preparado para isso? Será que a gente consegue colocar ordem nesse negócio? Érica, eu acho que existem caminhos que a gente vai percorrer para colocar assim. A gente olhar, por exemplo, para a vida dos nossos filhos e dizer sobre essa criança pesa uma realidade. O coração dele precisa estar na presença de Deus. E estando na presença de Deus, ele amando ao Senhor, as outras coisas vão se organizando na vida dele com base nesse amor. A gente consegue. Existe um caminho. Eu acho que o primeiro caminho, o primeiro ponto, Érica, é a gente entender essa luta, é a gente olhar e dizer qual que é o verdadeiro problema e qual que é a maior fragilidade no coração dos nossos filhos. A maior fragilidade, é a maior carência, a maior lacuna é a lacuna pelo próprio Deus. Exato. É a lacuna pelo amor, né? E Deus é esse amor verdadeiro, né? E aí é que entra um elemento, Érica, que
como pais, mães, pessoas que estão tentando construir cercas ao redor dessas crianças, o caminho é a gente entender que essas cercas só são eficazes se elas forem construídas no lugar correto. Então, o primeiro objetivo vai ser sempre o quê? Olhar para o coração do meu filho como um campo de trabalho, como um campo de ação. E a partir desse olhar para o coração dessa geração como um campo de ação, eu vou conseguir ser mais eficaz. Eu não vou ficar transitando no nível de superficialidade. Nós somos muitas vezes muito superficiais no nosso relacionamento e na nossa tentativa de proteger. Tá? A gente pode olhar na Bíblia, por exemplo, casos. Eu me lembrei do caso, por exemplo, dos filhos de Eli. Toda aquela irreverência na vida dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que fizeram coisas horrorosas no templo, coisas horrorosas diante de Deus, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o fato deles não amarem a Deus verdadeiramente. Entende? Então, esse é o grande desafio, esse é a grande meta que a gente precisa percorrer para proteger o coração dos nossos filhos. É entender que enquanto eles não amarem a pessoa correta, eles estarão flertando e o coração deles vai estar disponível para outras coisas. Então, por exemplo, os nossos filhos, eles vão crescer e fazer... Por que eu deixaria de ter uma relação sexual fora do casamento? Por que eu não me envolveria sexualmente antes do casamento? Essa pergunta é a pergunta que normalmente aparece. Mas aí, quando o coração dessa criança, ou desse jovem, desse teen, está no lugar certo, ele vai dizer, não é por quê, é por quem. Uau! É por quem. Então, não é porque eu não faço, é por quem eu não faço. Por que que eu vou entrar no meu casamento e vou perseverar no meu casamento? Por que que o divórcio não vai ser uma opção viável dentro da vida dele? Porque não tem a ver com quem, ou não tem a ver com o que é o casamento, tem a ver com na presença de quem é o casamento. Esse é um grande desafio. E nós só conseguiremos criar mecanismos que vão cercar, proteger o coração dessas crianças a partir desse momento em que a gente olhar e dizer, eu preciso caminhar com a próxima geração ensinando-os a amar a Deus. A amar a pessoa certa em primeiro lugar. E a partir daí a vida vai se organizar. A partir daí as prioridades, as escolhas serão feitas. Esse olhar, eu acredito que é um olhar muito, muito eficaz. É claro que não é fácil. Não é simples. Não é simples. Existe um caminho, sim. Existem aí passos que a gente pode percorrer para que a gente vá construindo essa lógica de amor no coração deles. Esse amor que blinda contra ideologias, contra outros assédios. Isso é muito interessante, até vendo os filhos de Eli, Deus cobrou de Eli, né, o que ele não fez. E em algum momento, a gente colocando a Bíblia como uma referência, a gente pode dizer também que a gente pode ser cobrado disso. Deixar que as coisas aconteçam naturalmente, né? Tem aquela música, deixa acontecer. Não podemos deixar. Temos que ser, eu sei que é uma palavra que você usa muito nos seus vídeos, que sejamos intencionais. Fazer as coisas às vezes que eu não quero, na hora em que eu não quero, do jeito que eu não tô afim. Às vezes a gente está querendo ficar quieto. Mas por amor a quem nós amamos, a gente levanta da cama, a gente tem aquela conversa olho no olho, fala das coisas, né, que a gente às vezes nem sempre estamos preparados para falar. Mas queremos conversar para trazer esse coração para nós, porque em algum momento mas a gente não faz por causa disso, não é porque a gente vai ser cobrado, é porque a gente ama tanto que a gente quer levar esse amor e esse coração, né? Mas, pastor, me fala aqui uma coisa, me dá aí um passo a passo, como é que a gente consegue trazer esse coração para amar ao Senhor, amar a Deus, e a partir desse amor, conduzir, né, a vida de uma forma entregue a esse amor. Porque a gente vê os jovens hoje muito perdidos.
Eu, quando falo aí do sexo antes do casamento, tem um jovem que se posiciona na internet contra o sexo antes do casamento e até mesmo contra a pornografia, coisas desse tipo, que é o Marcos Fegutz, é um menino sensacional, novo, muito bonito, inclusive, mas que se posiciona. E às vezes ele coloca para responder algumas perguntas, o tanto que as pessoas estão assim horrorizadas com o posicionamento dele. Então ele acaba sendo o ET da história, né? O extraterrestre. Como é que pode um menino novo, bem sucedido, né? Financeiramente, bem colocado na sociedade, mas se posicionou dessa forma e falou assim: eu quero me entregar para a pessoa certa. Ou seja, acaba que a gente que se coloca num posicionamento de querer viver o que todo mundo está, não querer viver o que todo mundo está vivendo, a gente se torna um negócio meio esquisito, né? Ou seja, o extraterrestre mesmo. Mas os jovens estão desordenados. Como é que a gente consegue ajudar esses meninos e meninas e colocar o céu dentro do coração deles? Érica, eu digo que o primeiro passo é você, como pai, mãe, olhar primeiro para o seu coração. Vou explicar isso. Lembra lá em Deuteronômio, quando a Bíblia diz assim: olha, vocês vão inculcar essas palavras nos seus filhos e vão ensinar andando, etc, etc. Deuteronômio capítulo 6. O texto não diz assim, Moisés não está dizendo para o povo, né, o Deus através de Moisés, essas palavras que ordeno a vocês estarão escritas num papel, estarão num vídeo, e você vai ensinar essas palavras que você vai aprender no vídeo para os seus filhos. Não é esse o caminho. O texto de Deuteronômio diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e você vai ensinar para os seus filhos. Então, o ponto de partida aqui é, primeiro, você precisa estar com o seu coração governado pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Comece cuidando do seu coração. Pai, mãe, quem está acompanhando a gente, comece colocando diante de Deus e se abrindo. Senhor, será que eu preciso mudar? Será que eu não estou olhando para os meus filhos com uma lógica errada? Será que eu não estou criando expectativas elevadas demais para esse tempo da vida deles? Sonde o seu coração. Então comece cuidando do seu coração como pai, como mãe, submetendo o seu coração ao exame da palavra de Deus. Comece assim. Por quê? Porque de onde você vai tirar o conteúdo que você vai ensinar para o seu filho? Do seu coração. Você pode ler muitos livros para o seu filho, mas o seu filho só vai aprender de você aquilo que ele vir saindo de dentro do seu coração. Então, primeiro, comece cuidando muito bem de você, da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Cristo, daquilo que você entende como vontade de Deus para você. Depois eu acho que o segundo elemento aqui, Érica, você colocou, que é o elemento da intencionalidade. É aproveitar de propósito cada ocasião para transformar aquela ocasião num momento de crescimento e de aprendizado. Aproveitar mesmo. Gente, vamos lá. Agora chegou o verão, então agora eu posso fazer isso aqui. O momento de lavar um carro com o meu filho ou com os meus filhos. Eu vou chamá-los para perto. E eu não vou chamá-los para perto para estar comigo, para me ajudarem no sentido de tornar o trabalho mais leve. Por que Deus chama a gente para ajudar ele, Érica? É porque ele quer que a gente torne o trabalho dele mais leve? Não é. É porque ele está com pressa e quer acabar rápido? Não. Inclusive, se ele fizesse sozinho, ele faria mais rápido. Ele chama a gente para junto, não é pelo resultado que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, mas com quem a gente está se tornando enquanto a gente faz com ele. Então, sabe, a gente precisa entender que ser intencional significa você dar ao seu filho a oportunidade de se tornar alguém enquanto ele faz algo com você. E podem ser as coisas mais simples. Então perceba, é no meio dessas coisas mais simples que você está fazendo com ele que o seu coração vai ficar visível para ele. É quando você tem a oportunidade de fazer mal feito e você diz assim, nós vamos começar tudo de novo. Por quê? Porque nós acreditamos na excelência. Não, nós vamos dar uma volta e vamos oferecer um café, vamos oferecer um sanduíche
para aquela pessoa. Por quê? Porque nós acreditamos em generosidade. Entende? Então, primeiro o desafio de cuidar do seu coração, porque o seu filho vai aprender com você o que está no seu coração. Segundo, aproveitar as oportunidades que Deus dá para que no dia a dia, nos momentos em que o seu coração vier à tona, o seu filho esteja perto de você. Ele esteja conectado com você. Ok? Oh, E a gente... ótimo, pastor. Eu queria até colocar um pouquinho mais assim, até intimamente, né? Porque o que a gente vê muito? Eu vejo isso muito e muitas vezes. O filho faz exatamente aquilo que o pai faz, que a mãe faz. Então, quando eu vejo uma criança que fala mal dos colegas, por exemplo. Uma criança que vê defeito em tudo. Uma criança que reclama o tempo todo. Quantas vezes a gente vê isso? Crianças pequenininhas que nada tá bom para elas. Elas só estão reproduzindo. Então, não só num momento assim, vou sair, né? E às vezes eu cheguei na sua casa e fui tirando neve, né? Tem que na época da neve ainda. Mas dentro da própria casa, na hora de uma refeição, a refeição ela precisa ser aquele momento de comunhão sem comer colheradas de ninguém, né? Porque o momento em que você está ali, não fale mal das pessoas. Você está chateado, está magoado, existe um comportamento que você queira apontar, seja intencional para apontar o comportamento, sempre pensando no aprendizado. Olha, fulano faz assim, mas deve ser por causa disso, disso, disso. A gente precisa perceber a bagagem que essa pessoa traz na vida para que ela se comporte dessa jeito. E a gente pode aprender como não ser, né? Mas não falar, nossa, porque fulano é desse jeito, que absurdo, que isso, que aquilo. Até mesmo dos nossos governantes. Até mesmo das pessoas que estão sobre nós como liderança da nossa nação, né? O Biden daí, o Bolsonaro daqui. Não falar mal, sabe? Se tem algum apontamento, algo que você discorde, fale não do que a pessoa é, mas do que a pessoa está fazendo e também pontue por que você pensa daquela forma, para que vai sendo construído esse coração, vai sendo moldado e no momento de um posicionamento, esse ser humano que você está sendo moldado, ele não vai se posicionar de maneira ofensiva, agressiva. Por quê? Porque você mostrou para ele como pensar de alguém, né? Então, o nosso coração precisa ser totalmente examinado o tempo inteiro. A Bíblia fala para que a gente precisa examinar o nosso coração. E colocar para os nossos filhos o que sai da nossa boca, exatamente aquilo que está no nosso coração. Se o seu coração precisa ser ajustado, ordenado, então busca o Senhor e se posicione para que Ele possa fazer. Né? Porque momentos é muito interessante, sim. Érica, um elemento que a gente tem que ter muito claro é que a gente não... Educar não tem a ver com você dizer o que não deve ser feito. Essencialmente. Educação tem a ver com você construir virtudes que vão impelir esse sujeito, esse ser humano que está em formação, a viver uma vida virtuosa na presença de Deus. Então, simplesmente dizer o que está errado não é proteger o coração dessa criança. É simplesmente dizer o que está errado. Agora, essa jornada não é só dizer o que não fazer. É dizer e equipar essa criança com essas virtudes, ok? E eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre essas virtudes que vão direcioná-la a fazer escolhas corretas na presença de Deus. E aí a grande questão é o seguinte, Érica. Primeiro, para nós, educar de maneira cristã muitas vezes tem a ver com proibir coisas. Existe o elemento de proibitivo, sim. Não é essa a grande questão. A grande questão é que isso não é tudo. E aí, a grande questão que a gente precisa lembrar é como que a gente desenvolve virtudes? A gente desenvolve virtudes à medida que a gente entra em contato com virtudes. Eu vou refazer essa fala. A gente desenvolve virtudes entrando em contato com pessoas virtuosas. Ok? Vamos parar para pensar como era a formação lá atrás. A formação lá atrás acontecia a partir de um modelo de relacionamento em que um discípulo se conectava de alguma forma com o seu mestre e ele caminharia com esse mestre
não apenas aprendendo o conteúdo, a doutrina que esse mestre tinha a dizer, mas ele ia aprender as virtudes desse mestre à medida que ele entrava em contato com essas virtudes. Uhum. Esse é que é o grande elemento. Então, como que a gente desenvolve, como que os nossos filhos vão desenvolver uma vida de virtudes cristãs que vão permitir que eles sejam não adultos legalistas, adultos preconceituosos, adultos que vão odiar pessoas que pensam do outro lado do espectro político, vão odiar pessoas porque elas têm uma orientação sexual diferente, vão odiar pessoas porque... Nós não queremos esse tipo de coisa. Não, isso não significa... Isso está longe do nosso objetivo. Mas como que a gente vai fazer com que eles desenvolvam essas virtudes? Nós, à medida que nós apresentamos essas virtudes a eles. Esse é um grande desafio, Érica. Olhar para o nosso lar, para a nossa vida, como essa incubadora de uma vida virtuosa. Gente, o que eu estou chamando de virtude aqui? Eu sei que esse papo de virtude ele pode parecer meio abstrato demais, mas basicamente o que eu estou chamando de virtude, sabe o que é? São características do seu coração que te impelem, que te movem na direção daquilo que é bom, na direção daquilo que é belo e na direção daquilo que é santo. Então, perceba, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são virtudes cristãs que o Espírito Santo gera em nós. E essas virtudes estão todas elas em quem? No próprio Cristo. Estão então, disponíveis, né? Totalmente disponíveis. Agora, isso acontece num passe de mágica? Não, aí é que entra o elemento da intencionalidade. É o elemento Deus está dizendo assim, olha, eu estou disposto, Linderson, a trazer ao seu filho, a Ana e ao Benjamin, transformá-los em pessoas benignas, pessoas de onde sai o que é o bem, ok? O Espírito Santo está disposto a gerar isso nos meus filhos. Entretanto, o que vai acontecer? O Espírito Santo não vai colocar lá um chip na cabeça deles de benignidade. O Espírito Santo vai gerar neles uma benignidade que é cultivada na vida em família. O Espírito Santo vai gerar neles domínio próprio à medida que eu, como pai, os deixar expostos a situações onde eles terão que experimentar o que é o domínio próprio. Então não é um chip que o Espírito Santo coloca de virtudes. Não. É algo que é gerado pelo Espírito Santo na vida das crianças, na nossa vida. Mas à medida que nós nos exercitarmos nessa virtude. Por isso que é um fruto, Érica. Por isso Sim. que é um fruto. É interessante porque Gálatas 6, estou falando muito. Não, tá tranquilo. É porque eu falo assim que o pastor Márcio, ele traz uma visão de fruto de uma maneira muito simples. Você nunca vê uma árvore se esforçando para dar fruto. Ela dá naturalmente porque ela está bem nutrida. Ela está com as condições para que ela possa dar fruto. Então não existe o limão lá fazendo uma força para o limão, para dar limão. Não! Eles fazem isso com muita naturalidade. Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos, ou até mesmo colocar para eles, né? Deixar com que eles vivam a situação para que a gente possa trazer, opa, peraí, olha isso. Existe uma solução para isso. Né? Até mesmo porque está disponível para dentro dele. Ele só precisa, mais uma vez a palavrinha-chave da nossa live, se ordenar, se colocar em ordem. O desafio é que para a gente a ideia de inculcar tem muito a ver assim com você vai colocar na mente do seu filho a verdade, falando repetidamente sobre ela e ponto final. E não é assim. Não é assim. A verdade não é inculcada, ou seja, ela não é assimilada pela identidade da criança
com você apenas falando repetidamente sobre ela. Esse ponto da repetição, do relembrar, do reforçar, ele tem que acontecer. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Tanto é que a Bíblia Sagrada está cheia de memoriais, cerimônias que Deus deu ao povo para o povo realizar. Para quê? Para que o povo relembrasse. Então, por exemplo, o que é a Páscoa? A Páscoa judaica era essa festa da família em que ao redor da mesa, famílias viveriam ali na refeição, relembrariam na refeição, através daqueles símbolos, da história do Êxodo, da história da libertação. Mas aquilo estava acontecendo na mesa. Então, existe sim a necessidade do relembrar. Entretanto, inculcar, ou seja, fazer com que algo seja assimilado no caráter dessa criança, não é algo que a gente faz só falando repetidamente, mas expondo essa criança, expondo esse adolescente a situações na vida dele em que ele vai ter a oportunidade de colocar em prática essas virtudes, dele saber que essas virtudes existem. E aí, à medida que ele vai se formando, formando o seu caráter com essas virtudes cristãs, nós vamos ter, de alguma forma, oferecido para essa próxima geração esses elementos que vão ajudá-los a se proteger de verdade contra todo esse assédio. Isso por quê? Porque o coração deles vai estar amando a pessoa certa, em primeiro lugar. Segundo, porque a partir desse amor, o caráter de Cristo, ou seja, essas virtudes cristãs, vão fluir da vida dele. Érica, ninguém constrói virtudes, uma vida virtuosa, uma vida que agrada a Deus, desconectado do amor de Deus. Então, se a gente tentar fazer isso, a gente vai, no máximo, estar fazendo uma espécie de, uma palavra que talvez ela soe um pouco pesada demais, a gente vai estar tentando adestrar. Adestrar. É tão interessante porque como que as crianças têm essa capacidade de se acostumarem, não apenas as crianças, mas já que é o nosso tema aqui, como elas têm essa capacidade de se acostumarem. E se acostumarem até mesmo a representar alguns papéis religiosos, papéis sociais, na nossa frente como pais. Porque elas sabem que eu vou dar um exemplo para vocês, elas sabem que a gente tem essa expectativa. Talvez eu senti um pouco disso nas crianças aqui. Gente, vamos fazer uma oração. Alguém tem um pedido de oração? E a gente tem o hábito de orar pelos homeless, pelas pessoas que estão na rua, pelos missionários, enfim. E aí um deles disse assim: papai, eu queria que o senhor orasse pelos homeless, pelos mendigos. Tá bom, filho, nós vamos orar pelos mendigos. Aí eu percebi que o outro falou assim: eu também tenho um pedido de oração. Qual que é o seu pedido de oração? Eu queria muito assim também que o senhor orasse por aquelas pessoas que não têm o que comer, por aquelas pessoas que são carentes e que estão agora com frio, passando tanto... Então, o que eu percebi? Eu percebi que aquele momento, que era para ser um momento virtuoso, momento de compaixão, ele se transformou no momento de normalização e até mesmo de jogo entre irmãos, etc. Então, esse é um grande desafio. Esse é um ponto, assim, essa vida virtuosa, acho que vai blindar muita coisa na história deles. É verdade. E os filhos querem agradar os pais, querem trazer alegria para os pais, mesmo assim, inconsciente, eles querem que os pais se alegrem com eles, né? Deixa eu só ler um comentário aqui da Silene, falando assim: que Deus possa nos dar sabedoria e estratégia para ensinar e orientar os nossos filhos com o coração de Deus. Nossa, Silene, isso é tudo que a gente quer, né? Mas para que a gente possa receber sabedoria, o que a gente tem que fazer? Pedir. Porque se a gente pedir,
sabedoria, a gente vai receber. E a orientação, se a gente estiver, né, certos no caminho, a orientação vem por causa da sabedoria que Deus nos dá. Também nós temos aqui o Filhos Debaixo da Graça. Que ótimo esse nome, né? Eu não conheço, mas me segue lá, me dá um oi para eu saber quem é você, para mim te parabenizar. Muito obrigada por estar na live. Ela colocou assim, ou ele, né? Que live maravilhosa. E tá perguntando até que horas vai. A gente já tá terminando, né, pastor? Porque já tá passando aí nosso horário, mas a gente vai deixar essa live gravada para que vocês possam voltar em alguma palavra que foi dada. O objetivo dessa live mesmo é trazer ordenação, coragem para você organizar os seus sentimentos, a sua casa, a sua família. E a gente está falando de uma próxima geração. É muito interessante quando a gente encontra adolescentes, e hoje adolescente quer viver uma vida muito diferente, né? E a primeira coisa que a gente pergunta assim, menina principalmente sonha, né, com casamento, com filhos, e assim, quando eles não têm uma referência de família, uma referência de cuidado, a primeira coisa que eles querem é fazer tudo diferente, né? Então a gente precisa entender, pastor, eu falo muitas vezes na live sobre isso, que assim, o nosso modelo referência de família vai se repetir na vida dos nossos filhos. E é muito importante, não só nos nossos filhos, mas as pessoas que estão à nossa volta, que estão nos observando, né? A gente, quando tem uma posição de liderança, aquilo que você fala, a maneira como você fala, tudo isso é, de alguma forma, internalizado. Ontem eu estava conversando com 2 ex-alunos meus que hoje são empreendedores, os caras sensacionais, e eu ouvindo eles falar assim, e eles falam, não, porque você lembra aquele dia que você falou isso para mim, que você estava... Eu falei, uau, a gente nem sabe até onde vai repercutir aquilo que a gente está lançando. Então, que a gente possa, sim, ser intencional, colocar o nosso coração diante do Senhor para que ele seja organizado, ordenado, cuidar da nossa saúde emocional, gente. Nós estamos vivendo uma epidemia muito maior que a do coronavírus, que é a epidemia da falta de saúde, né? A doença emocional que nos traz desânimo, desencorajamento, tantas coisas ruins e não deixa a gente progredir, persistir. Né? Então, que nós possamos trazer esse coração, busque ajuda, busque ajuda. Se você não der conta sozinho, me manda um direct, eu vou estar atendendo vocês também, mas que vocês, né, não fiquem sozinhos, porque a gente sabe que a nossa luta para a próxima geração é muito maior do que a que a gente já lutou até agora, porque existem não só pessoas que estão se organizando, como a gente comentou aqui no início da live, uma agenda, existe sim uma agenda de colocar muita normalidade para aquilo que é totalmente anormal, né? Aquilo que é bizarro, que é totalmente fora do contexto daquilo que Deus nos criou para ser. Existe sim querendo colocar nos nossos filhos que está tudo normal. E o normal está totalmente desordenado, né? Pastor, muito obrigada. Queria que você, né? Olha, a Ju, hoje Ju, sua linda. Parabéns, Eric, pastor Linderson, pela live. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E, assim, vai ser um prazer. A gente vai ter que fazer outra, pastor. Vai ter que fazer outra. Eu acho que a gente pode fazer assim. Se eu venho aqui para Belo Horizonte, aí eu vou ir para Boston e a gente faz essa troca. Pode ser, eu topo a ideia. Quero Eu sei que tem tanto família aqui, né? Seus familiares estão por aqui ainda. tenho familiares em Contagem, pertinho aí. E nós Pertinho. temos familiares também em Blumenau, né, Santa Catarina. Então a gente tem... Não, E família. tem familiares também no Nordeste do Brasil também. Então, Então, pronto. pronto. Vamos um tour aqui. Aí eu fico por aí mesmo, vou vivendo o frio desse lugar que eu adoro. É um desafio. Mas assim, Érica, eu fico feliz com essa oportunidade de a gente colocar alguns pontos importantes. Eu quero enfatizar algo que você colocou. Eu sei que a gente já estourou o nosso horário, mas existe um elemento aqui que a gente precisa. Você colocou esse elemento da percepção, do momento emocional que a gente vive e todos esses desafios. Érica,
Um dos episódios mais tristes da Bíblia Sagrada, para mim, é o episódio em que o que aconteceu com a família de Davi, no caso de Absalão. E é tão interessante, Érica, e pessoal que está acompanhando a gente aqui, olha só, olha o importante de você, de um pai e uma mãe, olhar com atenção e tentar perceber o que eu chamo de discernir o que está se passando espiritualmente, emocionalmente com o filho. Quando a filha de Davi foi estuprada pelo próprio irmão, Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, quando Tamar chegou toda rasgada, Érica, na frente de Absalão, sabe o que ele disse? Ele não perguntou para ela o que aconteceu. Absalão disse para ela assim, o Amnon esteve com você, não foi? Por quê? Porque as pessoas já sabiam, já se sabia ali dentro da casa de Davi dos desejos equivocados, do pecado que estava surgindo ali no coração de Amnon, que acabou estuprando a própria irmã. Depois, olha que interessante, quando o Absalão mata o irmão dele, Amnon, o Davi fica pensando assim, olha, mataram todos os meus filhos, todos os meus filhos. E aí alguém chega para o Davi e fala assim, não, Davi, Absalão não matou todos os irmãos, não, ele matou só Amnon, conforme o rosto dele já mostrava para a gente que aconteceria. Ou seja, o que estava acontecendo? Todo mundo estava vendo os jogos equivocados, o pecado surgindo ali. Davi não conseguiu discernir o que se passava no coração dos seus filhos e aí uma tragédia aconteceu. Então, esse grande desafio de a gente buscar discernir o que está dentro do coraçãozinho deles, para que então a gente possa conquistar aquele território. A gente só conquista um território de verdade depois que a gente conhece ele. Depois que a gente conhece, ok? E lembre-se, você só vai conquistar o coração do seu filho com o seu coração. O seu filho, quem sabe, conhece as regras que você ensina para eles. Eles conhecem as nossas regras, mas e o nosso coração, eles conhecem? Obrigado, Érica e pessoal que está com a gente. Olha, foi assim, tô com meu coração resplandecente, assim, foi muitos ensinamentos, muita coisa boa. Então, assim, a gente quer que essa live fique gravada. Já até falei com a Dê aqui que você precisa ótimo, ela precisa me ensinar. Coloquei para ela, tem que publicar no GVT e depois eu baixo ela aqui. Queridos, muito obrigada mesmo. Dá um beijo nessas crianças lindas que estão cada vez maiores. Morrendo de saudade de vocês. Se Deus nos permitir, estaremos juntos Amém. novamente em breve, assim. Amém. Assim, eu desejo, meu coração deseja. Tá bom? Um beijo, fiquem em paz, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal.